Boa noite a quem está chegando. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal começar a chegar. Pessoal que já está aí, por gentileza, está bom o som? Estão conseguindo ouvir bem? Estão conseguindo ver bem? Está tudo certo aí, pessoal? Vamos dar mais um tempinho aí para chegar mais gente. Tatá, boa noite. Geni, boa noite. Jane Simonetti, Evandro, boa noite. Sandro, querido. Geni. Ótimo, que bom que o pessoal tá conseguindo escutar bem, então. Todo mundo bem? Começando a semana, né? Mais uma semaninha. Maria Alice, boa noite. Maria Eduarda, minha filha, boa noite. Ótimo. Tatá me disse que o som e o vídeo estão ótimos, que bom. Então tá bom, pessoal, antes de falarmos sobre o trabalho de hoje, dos nossos recadinhos, então, vamos elevar o nosso pensamento ao grande Pai, vamos começar com a nossa oração, né? Respirando fundo, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Deus, nosso Senhor, Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, mentor deste trabalho, mentor desta casa. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos. Pedimos, Senhor, a sua paz e a sua luz para que tenhamos um trabalho coroado de êxito, para que tenhamos o discernimento necessário e saibamos transmitir tudo aquilo que aprendemos e que vemos no dia a dia. Colocamos, Senhor, em Tuas mãos o trabalho desta noite e te pedimos que nos proteja e nos abençoe. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome do mentor deste trabalho, do mentor desta casa, damos a exposição doutrinária desta noite por iniciada. Que assim seja. Então tá bom, gente, vamos lá. Rejane, Janinha, querida, que bom te ver aqui, meu anjo. Bom, gente, antes dos recadinhos, nós estamos hoje dando continuidade ao trabalho já que vinha da semana passada, que é o capítulo 13 do Evangelho, né? Não saibas a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Caiu para nós convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição e benefícios pagos com a ingratidão. Meg, querida, boa noite. Mas antes de iniciarmos esse trabalho, eu gostaria de dar uns recadinhos para vocês aí, tá? A nossa casa, ela está aberta, tá? Ela não está aberta de forma física, né? Mas ela está aberta, assim, continuam os trabalhos. Então nós temos todas as segundas-feiras, das 19 às 19h30, nós temos o trabalho de preces e radiações. Das 20 às 21 horas nós temos o IEE, que é a Introdução ao Estudo do Espiritismo, onde eu e a Tânia trabalhamos lá de uma forma muito tranquila, muito alegre, muito descontraída. É um trabalho que não tem a obrigação, a pessoa não tem a obrigação de retornar na próxima segunda, assiste quem quer, enfim. É um trabalho muito legal, muito bacana. E nós convidamos a todos para participarem, principalmente os jovens, né? Principalmente os jovens. Nós temos também, às terças-feiras, das 14 às 15 horas, o atendimento fraterno, tá? O atendimento fraterno, ele é feito através do WhatsApp. Por gentileza, anotem aí o telefone, o WhatsApp é o 519-9683-2812. Mais uma vez, 519-9683-2812. Na medida do possível, vão fazendo contato no WhatsApp e as gurias vão agendando e vão conversando com as pessoas.
Aí das 20 às 20h30 nós temos também exposição doutrinária, isso na terça. Na quarta, das 20 às 20h40, outra exposição doutrinária. Na quinta, nós mudamos o horário da exposição doutrinária, ela era das 4 às 4h30, agora é das 6h30 às 7, das 18h30 às 19h. Sexta-feira nós temos das 14 às 17 o Brechó Solidário, que acontece lá na nossa casa, lá no Centro Espírita, que fica na Avenida de Caraí 1088, e Caraí 1088 no bairro Cristal, bem na frente do hipódromo, né? Onde as pessoas levam alimentos e podem trocar por roupa. Elas podem também levar apenas os alimentos, as roupas, tampinhas de garrafas PET, evangelhos. Muitas pessoas têm evangelhos em casa que estão sobrando, que não estão mais utilizando. Será muito bem-vindo para nós, tá bom? Elvira, querida, minha prima, um beijo. Luciana, um beijo. Bom, gente, vamos lá então, dados os nossos recados, né? Vamos àquilo que viemos fazer aqui hoje, que é o nosso trabalho lá do capítulo 13, né? Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição e benefícios pagos com a ingratidão. Isso está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 12 a 15. Nelson, querido, um beijo, queridão. Quando Jesus nos disse, lá 2000 anos atrás, que quando fizermos uma janta, uma ceia, uma festa, que não devemos convidar os nossos amigos, irmãos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, e sim os pobres e estropiados. O que será que Jesus quis nos dizer com essa frase, com essas palavras? Será que ele quis que nós fizéssemos uma romaria na nossa casa de pessoas necessitadas, de pessoas que moram embaixo da ponte, de mendigos? Será que é isso que ele quis nos dizer? O que vocês acham? Na verdade, nós estamos falando de caridade, né? É claro que devemos fazer a caridade para essas pessoas necessitadas. Não a ponto de levarmos elas para as nossas casas, a não ser que tenhamos condições para isso, né? Mas sim, podemos ajudar essas pessoas e devemos ajudar essas pessoas, né? Mas quando Jesus fala isso, ele está se referindo aos estropiados e aos pobres de moral, de consciência, de amor, de carinho. E muitas pessoas têm essa necessidade. A necessidade da conversa, do diálogo, de um abraço amigo, de um olhar amigo. Jesus quer dizer que sim, devemos convidar para sentar à nossa mesa as pessoas que estão com esse tipo de dificuldade. E a nossa mesa não necessariamente é a mesa da nossa casa. Essa mesa pode ser a mesa do banco da praça, pode ser a mesa do cordão da calçada, a mesa do carro numa viagem, do ônibus, do avião, enfim, da forma que a pessoa possa viajar. Pode ser a sombra de uma árvore. É essa mesa que nós precisamos chamar as pessoas para que possamos conversar com as pessoas. Porque nós também muitas vezes somos os pobres e estropiados. Nós muitas vezes somos os mancos e os cegos. Porque não queremos enxergar. Porque caminhamos com peso nas nossas costas. Porque arrastamos junto de nós problemas que foram causados por nós mesmos. E que nós entendemos que não temos condições de seguir em frente com esse problema. E muitos de nós, infelizmente, por não encontrarem uma mesa para sentar, acabam cometendo atos que vão pesar por muitos e muitos anos, não só nesta encarnação, como em outras. Porque a vida, e já nos disse Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, a vida é uma só. O que deixa de existir é a matéria. A matéria se acaba, mas a vida segue em frente.
vamos voltar, assim como já voltamos tantas e tantas e tantas vezes, quantas forem necessárias. E muitas pessoas, por não ter essa mesa para sentar, acabam muitas vezes cometendo atos impensáveis, num momento de loucura, num momento de dificuldade, por não enxergarem na frente, na sua frente, uma solução, por não ter ninguém que chegue nela e diga: meu amigo, minha amiga, eu estou aqui contigo, converse comigo. Então, ser caridoso é conversar, é ouvir, é falar quando necessário, é estender a mão, é dar atenção, é querer estar com as pessoas. Essa é a maior caridade que podemos ter e que podemos fazer para com as pessoas. Porque nós também precisamos muitas vezes dessa caridade. Quantos de nós muitas vezes somos cegos, somos mancos, somos pobres de espírito, somos pobres de amor, pobres de carinho, pobres de diálogo. Quantos de nós, muitas vezes, estamos rodeados de pessoas ao nosso entorno e nos sentimos sozinhos, como se estivéssemos no meio do oceano. E muitas vezes, quando estamos bem, podemos estar sozinhos, que nos sentimos extremamente bem, como se estivéssemos rodeados de pessoas. Porque lidamos com energias, meus queridos. Lidamos com energia. Então temos que ter boas energias, temos que receber boas energias, temos que transmitir boas energias àquelas pessoas que precisam. E está cheio de gente que precisa. Não é só bem material. O bem material é importante também, mas ele não é tudo. O bem moral, a caridade moral, a caridade do coração, essa caridade, ela é muito mais importante. Ela é muito mais importante na vida de qualquer um de nós. E quando fizemos o bem para alguém, temos que estar preparados para fazer o bem sem receber nada em troca. Temos que estar preparados para ajudar a pessoa sem receber nada em troca. Porque o maior exemplo que nós tivemos neste mundo em que vivemos foi Jesus. Olha quanto bem Jesus fez sem esperar nada em troca. Esse capítulo fala sobre ingratidão. Jesus jamais esperou nada de ninguém, a gratidão de quem quer que seja. E não existiu neste nosso mundo ninguém que sofreu mais ingratidão do que Jesus. Jesus sempre fez o bem quando se dirigiu à mulher adúltera, onde ele perguntou: quem nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. Bom, já se passaram 2000 e tantos anos e Jesus está esperando alguém atirar a pedra. Até hoje ninguém atirou. Jesus foi extremamente caridoso quando ele ajudou o leproso, quando ele ajudou o cego, que na verdade se autocuraram, para quem não sabe. Jesus apenas usou do seu magnetismo e fez com que aqueles dois homens à sua frente tivessem fé suficiente naquilo que estavam vendo. E aí Jesus juntou a fé dos homens com o seu magnetismo e aqueles homens se curaram. Vejam que coisa maravilhosa, que coisa linda essa cena de Jesus mostrando às pessoas que elas podem sim se curar. Mas não somos Jesus. Muitos de vocês devem dizer: não, mas Marco, eu não sou Jesus. Como eu vou fazer isso? Sim, nós não somos Jesus. Mas nós temos uma coisa em comum com Jesus. Nós somos filhos de Deus, assim como Ele. Nós temos Deus dentro de nós. Cada um de nós tem um pedacinho de Deus que carrega consigo. Portanto, conseguimos e podemos seguir em frente. Vamos soltar as amarras, os pesos, aquilo que nos incomoda, que nos atrapalha. Vamos pedir ajuda às pessoas, vamos conversar com as pessoas, sem medo, sem medo.
Se não temos ninguém para conversar, vamos conversar com Deus. Porque Deus está em todos os lugares. Ele está aqui. Ele está aí junto de vocês. Ele está na rua. Ele está em todos os lugares. Todos os lugares possíveis e imagináveis têm a presença de Deus. Então, se não temos ninguém que possamos conversar, vamos conversar com Deus. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos pedir ajuda para aqueles momentos difíceis. Mas se tivermos alguém para conversar, que bom. Então fiquemos atentos a todas as pessoas que estão à nossa volta. Porque temos dias difíceis, dias atribulados nos nossos trabalhos, nas nossas casas, dificuldades. Muitos de nós têm dificuldades com colegas de trabalho, muitos têm dificuldade em casa, no seu relacionamento, ou com seu filho, com a sua filha, com seu irmão, seu pai, sua mãe. Cada um de nós tem as suas dificuldades, tem os seus obstáculos. Aliás, os obstáculos que surgem na nossa frente, as pedras que surgem na nossa frente, não devem ser vistas como pedras. Devemos olhar aquela pedra e olhar nela uma obra de arte. O que eu posso fazer? Vou transformar essa pedra numa obra de arte. E quando eu estiver lá na frente, que eu olhar para a galeria da minha vida, eu vou enxergar aquele troféu, que é um troféu de algo que eu passei e eu venci. Porque nós todos viemos aqui para vencer, para passar por cima de todas as dificuldades que porventura surjam na nossa vida. Então, fiquemos atentos àquelas pessoas que estão ao nosso lado, que precisam da nossa ajuda, e sejamos caridosos. Vamos convidá-las para sentar à nossa mesa. Se for a mesa da nossa casa, não tem problema, mas que essa mesa seja a mesa da nossa vida, seja ela onde for. Seja o cordão da calçada, seja o banco da praça, seja a sombra da árvore, seja o banco do carro. Não importa, não importa. Estejamos sempre ao lado destas pessoas. Porque nós também muitas vezes precisamos de alguém para conversar, para dialogar, para trocar uma ideia. Esse capítulo nos fala sobre a ingratidão. A ingratidão é um tema muito difícil. A ingratidão é um tema que ele nos leva a muitos pensamentos, a muitas formas de ver a ingratidão. Primeiro, como eu já disse, não devemos jamais fazer o bem a quem quer que seja, pensando em receber algo em troca. Não, não. Temos que fazer o bem porque queremos fazer o bem. Seja o bem material, seja o bem moral ou espiritual. Muitos de nós ajudam várias instituições e falam isso aos quatro ventos. Ok, já nos disse Jesus, quem faz isso já tem a sua retribuição. Não vai ter outra retribuição. Não ache que ao chegar do outro lado, mas eu ajudava todo mundo, ajudava as instituições. Ok, tu ajudava, mas tu ficava falando para todo mundo. Na verdade, tu não queria ajudar, tu queria louros, tu queria fogos de artifícios. Isso não é ajudar. Ajuda, mas não se ajuda. Não se ajuda desse jeito. Ajudemos as pessoas porque queremos fazer, e isso deve se fazer no anonimato. Então, vamos ajudar sim as pessoas, as instituições de caridade, seja lá aquilo que pudermos ajudar. Mas não precisamos divulgar isso aos quatro ventos. Quem precisa saber disso é Deus. E se fizermos isso de coração, tenho certeza de que Deus está sabendo disso. Mas falando sobre a ingratidão, muitas vezes, tirando as vezes em que fizemos isso de uma forma que a gente quer o retorno, né? É legal, eu acho legal. Faz alguma coisa para alguém, ajuda de qualquer forma. Mas é gostoso tu olhar na pessoa, olhar no olho da pessoa e ver o brilho no olho daquela pessoa.
é gostoso, nos faz bem, nos faz... A gente respira mais aliviado, a gente sente que a gente foi útil, sem a intenção de querer receber alguma coisa em troca, de querer receber, seja lá o que for em troca. Não, não é isso, gente. Não é isso. Porque quando somos ingratos com as pessoas, também somos egoístas. Aliás, isso já foi falado numa palestra nossa aqui, o egoísmo. Quando somos ingratos com alguém, de certa forma somos egoístas, porque estamos pensando em nós. Então, quando recebermos alguma coisa de alguém, se não tivermos condições de falar nada, façamos com que os nossos olhos brilhem ao olhar para essa pessoa. E tenho certeza de que esse brilho no olhar vai ser a melhor retribuição que essa pessoa vai ter. Porque ela está fazendo aquilo de coração. Ela está fazendo aquilo porque ela quer fazer. E muitas vezes a ingratidão das pessoas, ela chega ao ponto da pessoa olhar para ti e dizer: mas eu não pedi para tu fazer nada para mim. Justamente por isso que eu fiz. Eu fiz porque tu não pediu, eu fiz porque eu achava que eu tinha que fazer. Né? E às vezes muitas pessoas não nos compreendem. Muitas pessoas não entendem que ser grato também é fazer a caridade. Ser grato também é auxiliar, é ajudar, é transmitir amor, é transmitir carinho. Pensamos assim, tenho certeza que todos nós aqui temos pessoas que conhecemos e que há muito tempo não as vemos, que estão longe de nós, mas que foram pessoas que nos marcaram de uma forma positiva. Essa pessoa está longe, e quando lembramos dessa pessoa, lembramos dela com carinho, lembramos dela com amor, lembramos dela com gratidão. O que estamos fazendo neste momento? Há pouco tempo atrás eu disse que lidamos com energias. Neste momento em que estamos lembrando de alguém que gostamos e que de uma forma ou de outra marcou na nossa vida, nós estamos transmitindo energias de amor, de paz, de luz, de carinho para essa pessoa. E ela está lá do outro lado, nem sabe, mas ela tem essa sensação de algo gostoso na sua vida. Imaginemos o contrário. Quando lembramos de alguém que por um motivo ou outro acabou não deu certo, tivemos um problema, e a gente, mas aquele cara chato, aquela fulana isso. De novo estamos lidando com energias. E o que estamos fazendo? Transmitindo energias ruins para essa pessoa. Então, como seria bom, o mundo seria tão melhor se as pessoas soubessem fazer a caridade. Não só a caridade material, mas também a caridade moral. E se as pessoas soubessem ser gratas. E como eu já disse, ser grato não é dizer muito obrigado. Ser grato não é dizer, pô, valeu. Não, ser grato é o olho brilhando, é aquele brilho no olho, é o sorriso, é a alegria. É como muitas vezes uma criança que recebe uma bala e tu vê a alegria no olhar daquela criança, na atitude dela. Ela se sente feliz com aquilo, porque a criança é pura. A criança é pura. Então aquela bala para ela é tudo. Aquela bala para ela é algo maravilhoso. Como o mundo seria melhor se todos nós conseguíssemos ser assim. Conseguíssemos ajudar as pessoas sem querer nada em troca. E conseguíssemos ser gratos às pessoas. Se tiver que dizer obrigado, que diga obrigado. Se tiver que dar um abraço, que dê um abraço. Se tiver que dar um beijo, que dê um beijo. Se não puder dizer nada, porque não sabe o que dizer ou não consegue, e soubemos que existem muitas pessoas com dificuldade de falar, de se expressar, brilhe. Deixa o olho brilhar. Deixa o olho brilhar para aquela pessoa que está te ouvindo, que está te vendo, sentir, pelo menos no teu olhar, que está feliz com aquele ato que tu fizeste para ela. Mesmo que tu não tenhas querido nada em troca.
Muitas pessoas, e nós talvez já fizemos isso, e ouvimos pessoas dizendo, eu não vou fazer nada, eu não vou ajudar mais, o cara nem está para mim, não está nem aí para mim, eu ajudo, ele não me diz obrigado, ele sequer obrigado me diz, eu não vou mais ajudar. E as pessoas deixam de ajudar por causa disso. Deixam de ajudar porque estão esperando alguma coisa em troca. Deixam de ajudar porque estão sem o caminho certo, porque não estão conseguindo seguir aquele caminho, que é o caminho que Jesus nos ensinou. Vem aqui, sente aqui na minha mesa e vamos conversar. Vamos ajudar, vamos nos ajudar. Quem é grato, além de passar alegria, satisfação, carinho para quem está ajudando, também está se ajudando. Está sendo coroado naquele momento de uma luz, de uma paz, de uma tranquilidade. E é isso que temos que ter e que temos que levar conosco. Meus amigos, eu estou olhando aqui o relógio, eu estou vendo que a hora passa tão rápido. Eu não sei para vocês, mas para mim aqui passa voando. Está chegando no fim do nosso trabalho e, como sempre eu faço, eu trouxe aqui para nós uma poesia. Na verdade, isso é uma oração do nosso querido Chico Xavier. E eu gostaria de dividir com vocês, para que vocês possam refletir, para que vocês possam escutar, enfim, e dentro do possível colocar em prática o que o nosso querido Chico Xavier nos diz. E chama-se Oração Nossa e nos diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Bem, gente, essa maravilhosa poesia, prece do nosso grande, pequeno e grande Chico Xavier, né? Que possamos refletir com ela, né? Como eu sempre digo, que sejamos luz nas nossas vidas, que sejamos luz nas vidas das outras pessoas que estão ao nosso lado. Não importa quem sejam as pessoas, se são nossos companheiros, companheiras, irmãos, familiares, amigos, pais, mães, não importam. O importante é que sejamos luz na vida dessas pessoas e nas nossas vidas também. Que sejamos como a água, porque a água não briga com os seus obstáculos, ela os contorna. Ela não perde tempo, ela simplesmente acha um outro caminho e segue em frente. E a água do rio, mais cedo ou mais tarde, ela vai sim encontrar a água do mar. Então que sejamos luz nas nossas vidas, porque muitas vezes, por menor que seja a nossa luz, estamos pesados, escuros. Tenho certeza que essa luz vai nos mostrar o caminho. Vamos olhar lá na frente e vamos enxergar um caminho
aquela luzinha pequena brilhando. Então sejamos luz nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Que a nossa luz sirva como uma mesa para convidar essa pessoa para sentar. Quantas pessoas que já passaram por esse mundo poderiam ter tido um destino diferente, um fim diferente nesta encarnação, se tivessem encontrado uma luz no seu caminho. Eu sei, muitas delas entraram para dentro do seu casco e não deram opção para que alguém enxergasse. Mas nós podemos sim, nós vamos sim ser luz na vida das pessoas, ajudar as pessoas que precisam e que sejamos água com os nossos problemas, com os nossos obstáculos, para que possamos seguir em frente e não brigar com os nossos obstáculos, sim contorná-los. E aquelas pedras, como eu disse, que surgirem no nosso caminho, que nós possamos olhar essas pedras e vê-las como obras de arte. O que eu posso fazer com essa pedra? Para quando olharmos para a galeria da nossa vida, a gente vai olhar e vai lembrar de cada uma delas e como foi gostoso passar por aquele obstáculo e vencê-lo, acima de tudo. Bem, meus amigos, a nossa hora está chegando, passa muito rápido, como eu disse. Quero agradecer a todos pela presença, pela companhia, pela energia, pela paz. Vamos agora, neste momento, elevar os nossos pensamentos ao grande Pai. Vamos respirar fundo, para que possamos fazer a nossa oração de encerramento. Agradecendo ao grande Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo e irmão, ao nosso guia, nosso anjo da guarda, ao mentor deste trabalho, ao mentor desta casa, por esse trabalho maravilhoso que tivemos hoje aqui. Que possamos, Senhor, sim, ser luz na vida das pessoas, que possamos, sim, ser água nas nossas vidas e sigamos sempre em frente, desviando dos obstáculos que porventura surgirem em nossas vidas. Que as energias emanadas desse trabalho se estendam sobre os nossos lares, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos animais de estimação. Que possamos, Senhor, ter a sua força, ter a sua paz, ter a sua sabedoria. Que sejamos sempre caridosos, que sigamos sempre os exemplos de Jesus, exemplos maravilhosos que Ele deixou para todos nós. Que tenhamos, Senhor, discernimento, tranquilidade e sabedoria para distinguirmos o bem do mal, o certo do errado, e que sigamos sempre o melhor caminho, Senhor. Humildemente te pedimos a tua ajuda. E se porventura cairmos, nos ajude a levantar. E que cada vez que venhamos a cair, que levantemos mais fortes, com mais sabedoria, com mais tranquilidade e com mais vontade de seguir em frente. Sendo assim, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, em nome do mentor do nosso trabalho, em nome do mentor da nossa casa, damos a exposição doutrinária dessa noite por encerrada. Que assim seja. Que a paz, a força, a luz e a proteção do grande Pai esteja junto de todos nós, hoje e sempre. Fiquem com Deus, uma excelente semana a todos. Um beijo no coração. Tchau, pessoal.